Sumário. O velho louco que removeu as montanhas. A moça que queria comer no leste e dormir no oeste. Esperando um coelho. O pássaro de 9 cabeças. O homem que vendia lanças e escudos. O amor pelos dragões. O homem que queria comprar sapatos. A conclusão do príncipe de Wu. O estojo e as pérolas. 2 monges. Amolando uma barra de ferro. Marcando o barco para achar a espada. 3 bananas de manhã. Uma folha em 3 anos. O sonho de Zhuangzi. O sonho do caçador. O pintor de fantasmas. A corça e o tigre. O homem muito sabido. Ajudando as plantas a crescerem. O rei dragão que virou peixe. O macaco dourado que comia cérebro de tigre. Tigre versus tigre. O gato vegetariano. A felicidade dos peixes. O uso das metáforas. A coruja que queria mudar de casa. A raposa e o tigre. O peixe sobrenatural. O porco de cabeça branca. O lago. O lobo de Zhongsan. A força e a sabedoria. Uma questão de vida ou de morte. A direção errada. Sobre os autores. Referências bibliográficas. Página de créditos. O velho louco que removeu as montanhas. Liezi. Perto das montanhas Taiyangyanguan, vivia um velho de 90 anos que todo mundo achava louco. Ele tinha uma ideia fixa, a de remover as montanhas da frente de sua aldeia e levá-las para outro lugar. Ninguém acreditou que ele fosse fazer isso. Certa noite todos foram dormir tranquilos. No dia seguinte, o velho louco acordou bem cedo e disse novamente que iria remover as 2 montanhas, para abrir um caminho até a Ning 2, onde os agricultores iam vender seus produtos no mercado. Ele começou a encher um cesto com pedras e, pouco depois, passou perto de sua casa com a carga nas costas. Sua mulher perguntou: "Onde vai jogar a montanha?" "No Mar Boain 3. Logo seu filho e seus 3 netos foram trabalhar com ele. Juntos quebravam as pedras, tiravam a terra, enchiam com ela os cestos e iam jogá-las no Mar Boai. Até o filho de 7 anos da viúva, que nascera depois da morte do vizinho, veio ajudá-los. Eles trabalhavam de domingo a domingo, de primavera a primavera, voltando para casa apenas uma vez por ano. Mesmo algumas pessoas que não acreditavam que fosse possível tirar as montanhas do lugar se dispuseram a ajudar o velho louco. Primeiro sua mulher e seus outros filhos. Depois os vizinhos e os vizinhos de seus vizinhos. Mais tarde acharam, sim, que a montanha tinha de dar passagem até a Ning. Um sábio que vivia na curva do rio tentou dissuadi-lo daquela loucura. "Deixa de ser doido. Um homem velho e fraco como você, incapaz de carregar um saco de areia, vai remover 2 montanhas para mudá-las de lugar?" O velho deu um suspiro. Olhou para a montanha, olhou para o Mar Boai, lá longe, como se calculasse quanto tempo faltava para terminar o trabalho, e disse: "Se eu morrer, eu deixo o meu filho e o filho do meu filho, o filho do meu neto, o filho do meu neto. Já as montanhas não crescem mais nem aumentam de tamanho. Por isso eu vou continuar meu trabalho." O sábio da curva do rio não soube o que responder. Dizem que essas 2 montanhas estavam no sul do país. Hoje, uma está em Qinghai e a outra, na periferia de Beijing. 2. A Ning fica na atual província de Shanxi. 3. O Mar Boai é um mar interior da China, situado entre as penínsulas de Shandong e Liaodong, com o Estreito de Boai ao leste. A moça que queria comer no leste e dormir no oeste. Inguissal. No estado de Qiun, havia uma moça em idade de casar. Era muito bonita e tinha muitos pretendentes, mas não sabia que noivo escolher. Um dia, 2 moços diferentes foram à sua casa pedi-la em casamento. Um morava no leste e o outro no oeste. O moço que morava no leste era feio, mas vinha de uma família muito rica. O moço que morava no oeste era bonito, mas vinha de uma família muito pobre. Os pais da moça não sabiam qual marido apresentar para sua filha.
Então eles permitiram que ela desse a sua opinião sobre a pessoa com quem queria se casar. 2. A moça ficou encabulada. Passou o tempo, e nada de uma resposta. Seu pai chamou sua mulher para um canto e perguntou: Nossa filha não tem coragem de falar? A mãe foi até onde estava sua filha e disse: Você não tem coragem de falar? Se está com vergonha, apenas aparte para o rapaz de sua preferência. Quer dizer, nem precisa apontar. Toque em seu próprio braço. Se tocar no braço esquerdo, é que gosta do rapaz do oeste, que está na sua esquerda. Se tocar no braço direito, é que gosta do rapaz do leste, que está na sua direita. Depois de algum tempo, a moça voltou, mas ainda não tinha tomado a decisão. De repente, ela tocou em seu braço esquerdo. Queria então se casar com o moço do oeste. Porém, em seguida, tocou também em seu braço direito. O quê? Você pretende se casar com os dois? Perguntou o pai, surpreso. Não, ela respondeu, falando pela primeira vez, com uma voz sussurrante. Eu quero comer na casa do moço do leste e dormir na casa do moço do oeste. Seus pais disseram: Não é possível ter sempre tudo o que se quer. Às vezes é preciso fazer opções. A moça pediu mais algum tempo para pensar. Que era um dos feudos da dinastia Zhou, 1122-265 AC, e estava localizado na atual província de Shandong, no leste da China. 2. O casamento na China antiga era arranjado pelos pais. Normalmente, os filhos não eram consultados. Esperando um coelho. Han Feizi. No reino de Song 1, existia um camponês que tinha uma árvore dentro de sua propriedade. Ele não gostava de arar a terra e mantinha a esperança de que caísse do céu alguma coisa boa. Um dia, enquanto estava lavrando, viu que um coelho vinha correndo afoito e, não conseguindo parar, bateu no tronco da árvore, quebrou o pescoço e morreu. O camponês ficou feliz da vida, pois não precisou fazer nenhum esforço para conseguir um coelho para comer. Decidiu então não trabalhar mais, ficando embaixo da árvore à espera que outro coelho fizesse a mesma coisa. Passaram-se muitos dias e nada de um coelho afoito correr na direção da árvore. As pessoas começaram a rir dele, dizendo que era um folgado, nessa espera por um coelho. Uma boa oportunidade deve ser aproveitada, mas não fique de braços cruzados esperando pela sorte. Song, um dos feudos que compunham a dinastia Zhou, 1100-221 AC. Seu território compreendia as atuais províncias de Henan, Shandong, Anhui e Zhejiang. O pássaro de 9 cabeças. Liuji. No Monte Neao existia um pássaro de 9 cabeças. Quando uma cabeça queria comer, as 8 restantes disputavam com ela a comida. Elas lutavam, bicando-se mutuamente e ensopando de sangue as penas. No fim, as 9 cabeças estavam machucadas e o pássaro não havia conseguido comer nada. Um pássaro marinho, assistindo a cena, começou a rir. Não percebem que a comida que entra pelas 9 bocas enche mesmo a barriga. Não há razão para que 9 cabeças vivam brigando umas com as outras. Monte Neao, nome de uma montanha fictícia criada pelo autor da fábula. O homem que vendia lanças e escudos. Han Feizi. Na região de Shu viveu um homem que vendia lanças e escudos. Meus escudos são tão fortes, vangloriava-se ele, que nada consegue atravessá-los. E minhas lanças são tão afiadas que conseguem perfurar qualquer coisa. Alguém que vinha passando quis saber: é o que acontece se suas lanças batem nos seus escudos? O homem não soube responder. O amor pelos dragões. Senbuai. Zigal, o senhor de Ye, gostava tanto de dragões que havia mandado esculpir e pintar vários deles na sua casa e nas louças e só vestia roupas que tinham dragões bordados. O dragão do céu, sabendo disso, desceu à terra, entrou com a cabeça pela porta da casa e enfiou a cauda na janela. Ao perceber o que estava acontecendo, o senhor de Ye fugiu, morrendo de medo. Isso mostra que o senhor de Ye não gostava verdadeiramente de dragões.
Ele gostava daquilo que parecia ser um dragão, mas não dos dragões de verdade. O homem que queria comprar sapatos. Han Feizi, um homem do reino de Zheng Yun, decidiu comprar um par de sapatos. Pegou a fita métrica, mediu seu pé direito e depois seu pé esquerdo. Ao sair, esqueceu a fita e as anotações sobre a cadeira. Mais tarde, quando encontrou os sapatos que queria, deu-se conta do esquecimento e suspirou desanimado. Puxa, eu me esqueci de trazer as medidas. Voltou correndo para casa, a fim de buscá-las. Ao retornar ao mercado, a feira tinha acabado e não havia mais nada aberto, e ele ficou muito triste porque não pôde comprar os sapatos. Por que não experimentou os sapatos? Alguém lhe perguntou. Ele respondeu que acreditava mais na fita métrica do que nos seus pés. Reino de Zheng, um dos feudos da dinastia Zhou, 1100-256 AC, localizado na atual província Henan, no norte da China. A conclusão do príncipe de Wu. Liu Xiong. O príncipe de Wu anunciou que iria invadir Shu e ameaçou matar quem fosse contra seu plano. Uma tarde, andando por uma estrada, viu An Zeimao contar uma história. Nessa história, havia uma cigarra, numa árvore, bebendo o orvalho da manhã, sem perceber que atrás dela um louva-a-Deus aproximava-se para agarrá-la. O louva-a-Deus, pronto para pegar a cigarra, ignorava que atrás dele acabava de pousar um pardal, querendo levá-lo de almoço para seus filhotes. O pardal, alongando o pescoço e abrindo o bico, não sabia que mais embaixo um menino mirava sua cabeça com um estilingue, a fim de matá-lo. O príncipe de Wu pensou durante algum tempo e decidiu suspender o ataque programado contra Shu. Reino de Wu, 222 a 280, um dos feudos do período chamado de Três Reinos. Localizava-se entre o sul da atual província de Jiangsu e o norte da província Zhejiang, no sudeste da China. O estojo e as pérolas. Han Feizi. Um joalheiro do reino de Shu decidiu vender pérolas no reino de Zheng. Ele fez um estojo especial para guardar as pérolas. Era um estojo muito bonito, de madeira perfumada e cravejado de pedras preciosas. Um homem do reino de Zheng ficou encantado com o estojo. Comprou, mas devolveu as pérolas que estavam dentro dele. Esse homem disse que o vendedor de pérolas do reino de Shu devia se especializar na venda de estojos, e não de pérolas. 2 monges. Peng Duansu. Na região de Suun, viviam 2 monges, um rico e um pobre. O monge pobre propôs ao monge rico uma peregrinação a Nanhai II. O monge rico achou a ideia interessante, mas queria saber o que deveriam levar. O monge pobre respondeu que seria necessário levar apenas uma garrafa para água e uma tigela. O resto eu peço pelo caminho. O monge rico respondeu. Faz anos que eu penso em realizar essa viagem. Já comprei até um barco. Mas até agora não consegui tomar todas as providências necessárias para essa longa peregrinação. Como é que você, com apenas uma garrafa e uma tigela, vai conseguir? 1 ano depois, o monge pobre retornou de Nanhai e foi visitar o monge rico. O monge rico ficou envergonhado. O reino de Shu era um dos 3 reinos, 220 a 280, e se localizava na atual província de Sichuan, no centro da China. 2. Nanhai, designação da região das águas e das ilhas do rio Yangtze, onde está situada a montanha sagrada budista Putu, localizada na atual província de Zhejiang. Amolando uma barra de ferro. Shen Rinchi. Quando era pequeno, o grande poeta Li Baiun não gostava de estudar. Um dia encontrou uma senhora idosa na calçada, amolando uma barra de ferro. Ele ficou curioso e perguntou o que ela pretendia fazer. Pretendo amolar essa barra de ferro até que ela vire uma agulha bem fina, para que eu possa costurar um vestido, respondeu ela. Após isso, Li Bai compreendeu o que ela estava querendo dizer e, mais tarde, tornou-se um grande poeta. Li Bai, 701 a 762, considerado o maior dos poetas chineses da dinastia Tang.
Desde muito pequeno chamava a atenção de todos pela sua inteligência e dedicação aos estudos. A partir dos 25 anos de idade, percorreu toda a China. Exerceu o cargo de mandarim por um ano, mas logo o abandonou, devido às disputas de vaidades na corte. Marcando o barco para achar a espada. Lu Wei. Há muito tempo, um homem pegou um barco para atravessar o rio. Como ventava muito e o barco balançava, o homem deixou cair no rio a sua espada. Calmamente, ele marcou na borda do barco a posição onde a espada tinha caído. Quando o barco parou no porto, o homem tirou a roupa e pulou dentro do rio. Todo mundo veio ver o que estava acontecendo. Quando ele emergiu, alguém perguntou: "O que você está fazendo?" "Eu estou procurando a minha espada. Quando ela caiu, fiz uma marca no barco para indicar o lugar onde tinha de procurá-la." Ele acabou de falar e mergulhou novamente. 3 bananas de manhã. Lese. Certa vez um criador de animais disse aos seus macacos: "Vocês agora vão receber 3 bananas de manhã e 4 de tarde." Os macacos ficaram transtornados. Agarraram-se às grades. Guincharam. Alguns até mostraram os dentes. O criador disse-lhes então: "Certo, certo. Que tal então 4 bananas de manhã e 3 de tarde?" Ouvindo isso, os macacos ficaram muito contentes e se aquietaram. Alguns deles comentaram que aquela, sim, tinha sido uma grande vitória. Uma folha em 3 anos. Lese. No estado de Song, um homem reproduziu em marfim uma folha de amoreira para dar de presente ao rei. Ele levou 3 anos nesse trabalho. O resultado foi uma folha maravilhosa, delicada nos traços, cores finas e brilhantes. Quando alguém a colocava junto com outra de verdade, ninguém conseguia distinguir uma da outra, de tão perfeita. Esse homem recebeu o pagamento do governador da Song por tamanha perfeição. Ouvindo isso, Lezi disse: "Se a mãe natureza precisar de 3 anos para fazer uma folha, tudo aquilo que tem folhas vai se tornar uma raridade. Por isso, o sábio deve se apoiar na sabedoria da natureza, e não na inteligência dos homens." O sonho de Zhuangzi. Zhuangzi. Uma vez, ao pôr do sol, Zhuangzi cochilava debaixo de uma árvore quando sonhou que havia se transformado numa borboleta. Ele bateu asas, certo de que era uma borboleta. Esvoaçou aqui e ali com tal regozijo que logo se esqueceu de que era Zhuangzi. E ficou confuso: era essa a magnífica borboleta que Zhuangzi havia sonhado, ou era essa borboleta que havia sonhado ser Zhuangzi? Talvez Zhuangzi fosse a borboleta. Ou talvez a borboleta fosse Zhuangzi. É esse o resultado da transformação das coisas. O sonho do caçador. Lese. Um lenhador da Zeng viu um veado no campo e o matou com um tiro. Com medo de ser pego, ele escondeu o veado sob folhas de bananeira. E foi embora contente. Pouco depois ele se esqueceu do lugar onde tinha escondido o veado e pensou que o episódio tivesse sido um sonho. A caminho de casa, começou a conversar sozinho, falando alto sobre esse sonho. Quando falou mais uma vez, um carroceiro que vinha passando escutou suas palavras e imaginou onde o veado podia estar escondido. Logo encontrou o veado e o levou para casa. Esse carroceiro falou para sua mulher: "O lenhador sonhou que tinha matado um veado e havia esquecido o lugar onde o tinha escondido. Eu então achei o veado. Neste caso, o sonho deve ser verdadeiro." Sua mulher disse: "Existia de fato um lenhador. Ou você sonhou com um lenhador. Embora você tenha agora o veado, isso não significa que o sonho seja verdadeiro." O carroceiro respondeu: "Eu tenho veado. Não me interessa qual dos sonhos é verdadeiro, o dele ou o meu, o veado é verdadeiro." Acontece que o lenhador tinha ido para casa muito triste por ter perdido o veado. Naquela noite ele teve um sonho. No seu sonho apareceu o carroceiro que o tinha escutado enquanto ele falava sozinho e que, no fim, havia encontrado o veado. Na manhã seguinte, seguindo seu sonho, ele achou esse homem e o veado. Levou então os dois ao juiz,
esperando uma sentença favorável, que possibilitasse a ele recuperar o veado. O juiz disse: primeiro o lenhador matou o veado, mas pensou que fosse um sonho. Depois ele sonhou que tinha matado o veado e acreditou que isso fosse real. Ele encontrou o carroceiro que vinha passando e que pegou o veado real e, agora, acusa esse mesmo carroceiro, para recuperar seu veado. Como dizer que o carroceiro não pegou o veado do sonho de outro homem e sim do sonho do lenhador? Logo, o veado não é de ninguém. O veado está aqui e é real. Melhor então dividi-lo entre os dois. O juiz achou o caso muito difícil e apelou ao rei Zeng. Este, sorrindo, fez a seguinte observação: bom, pelo jeito vão dizer que o juiz sonhou com uma divisão do veado. Acho que esse caso deve ser levado ao conselheiro Mor. O rei Zeng mandou o caso para o conselheiro Mor. Não demorou muito, veio a resposta: não sei dizer se esse caso é sobre sonho ou realidade. E apenas sábios como Wang de 1, ou Confúcio 2, podem diferenciar sonhos de realidade. Como os dois já morreram, recomendo que siga a sentença do juiz. 1. Wang Di, lendário primeiro imperador chinês, que teria vivido antes de 2100 AC. 2. Confúcio, 551-479 AC, filósofo e educador, fundou uma escola homônima que é a base da cultura chinesa. Defendia a benevolência, o amor filial, a lealdade e a justiça. Teve mais de 3.000 alunos. A sua obra está reunida em um volume intitulado Analectos. Viveu no período da primavera e do outono. O pintor de fantasmas. Han Feizi. Um dia o príncipe de Qi chamou um dos pintores que estavam trabalhando para ele. O que é mais difícil de pintar? Cachorros e cavalos são os mais difíceis. É o que é mais fácil. Fantasmas e monstros, disse o artista. Cachorros e cavalos nos são familiares. A toda hora vemos um, seja de dia, seja de noite. Porém, é difícil pintá-los do jeito que eles são. Já os fantasmas e monstros não têm uma forma definida, e ninguém nunca os viu. Por isso são mais fáceis de serem pintados. A corça é o tigre. Liu Ji. Um tigre caçava uma corça, mas ela fugiu pulando e gritando na direção de um precipício. Ela pulou. O tigre também. Ambos morreram. E Liu fez um comentário. A corça precisava pular, pois, tendo o precipício na frente e o tigre atrás, não havia outra saída. Se a corça voltasse, seria devorada. Se pulasse no precipício, haveria uma pequena chance de se salvar, o que, em último caso, seria melhor do que ser devorada pelo tigre. Já o tigre, poderia parar ou seguir adiante, dependendo de sua vontade. Então, por que ele escolheu pular e morrer junto com a corça? Se a corça não tivesse pulado, o tigre não teria morrido. Isso mostra a estupidez do tigre diante da habilidade da corça. Os que são despóticos e avarentos como os tigres bem que poderiam aprender essa lição. 1. Ulysses é o pseudônimo do escritor Liu Ji, 1311-1375. Em Os Autores, no fim deste livro, há uma nota sobre ele. Um homem muito sabido. Andan Shan. Existia no reino de Shu um homem muito sabido, mas muito pobre, que ficava em casa sem fazer nada. Um dia, ele leu num livro de magia uma frase que dizia assim: para capturar o grilo, o louva-a-Deus fica ao lado de uma folha e se dissimula como se fosse também uma. O homem sabido pensou: se eu achar uma folha assim, posso conseguir tudo o que desejo. Ele deixou então seus estudos e foi de árvore em árvore à procura de uma folha com um louva-a-Deus escondido. Teve sorte. Eufórico, subiu na árvore para colher a folha onde estava escondido o louva-a-Deus. Mas não conseguiu. O galho balançou e o louva-a-Deus sumiu. A folha caiu no chão, misturando-se com as outras. O homem sabido tentou achar a folha do louva-a-Deus, mas era difícil encontrá-lo entre tantas outras. Sem alternativa, ele juntou todas as folhas do chão, colocou-as numa sacola e levou-as para casa. Em casa, retirou uma folha da sacola, tapou o seu olho direito e perguntou à sua mulher:
Você está me vendo? A mulher, estranhando, respondeu. Sim, claro que estou te vendo. Então não é essa folha. Ele pegou outra e repetiu a pergunta. É agora, você me vê? A mulher respondeu. Como é que eu não vou te ver, homem? Assim, ele foi testando as folhas da sacola, uma por uma, durante o resto do dia. Em certo momento, sua mulher estava tão aborrecida que decidiu livrar-se das perguntas. Não estou te vendo mais. O homem sabido ficou muito contente e, sem dar nenhuma explicação, foi para o mercado. Ele viu então as coisas boas que desejava e começou a pegá-las, sempre segurando a folha na mão, achando que assim ninguém o via. Logo ele foi preso e levado ao palácio para ser julgado. Ao chegar diante do juiz, ele contou do início ao fim a sua história. O juiz ouviu, deu uma gargalhada e o libertou, ajudando as plantas a crescerem. Mêncio. Um homem da região de Song achou que os brotos na sua plantação estavam crescendo muito devagar. Ele puxou um por um para cima e voltou exausto para casa. Estou hoje muito cansado, disse para sua família, estava até agora ajudando as plantas a crescerem. Seu filho correu até a plantação para ver o que tinha acontecido e encontrou todas as plantas mortas. O rei dragão que virou peixe. Liu Xiong. O rei dragão 1 tomou a forma de peixe para nadar nas águas de um rio. Um pescador que passava por ali atirou uma flecha e furou o olho do peixe. O rei dragão subiu depressa ao céu para reclamar ao deus dos deuses. O deus dos deuses perguntou. No momento em que o pescador lançou a flecha, ele te via na forma de um dragão ou na forma de um peixe? Nesse momento ele me via como um peixe, disse o rei dragão. O deus dos deuses respondeu. Se um pescador viu um peixe e o visou com uma flecha, por que você vem aqui reclamar? Dragão, animal fabuloso, representado normalmente por uma serpente coberta de escamas, geralmente com garras de leão e que espelhe fogo pela boca. Na história antiga, era associado com o imperador. O macaco dourado que comia cérebro de tigre. Wanzizem. Havia no sul da China um macaco esperto e bonzinho. Ele tinha o pelo dourado e vivia em cima das árvores. Um tigre muito feroz tinha feito amizade com esse macaquinho. Ao descansar debaixo da árvore, o macaquinho vinha coçar sua cabeça. O cafuné era tão gostoso que o tigre logo adormecia. Com o tempo, o macaquinho abriu um buraco na cabeça do tigre. Mas o tigre não percebeu, porque o cafuné era muito gostoso. Então, pouco a pouco, o macaquinho começou a comer o cérebro do tigre. Nesses momentos, ele suspendia o cafuné para levar à boca os pedacinhos de cérebro. O tigre resmungava. Ah, por que parou o cafuné? O macaquinho comia sem pressa o cérebro do tigre e voltava a fazer cafuné, deixando-o de cabeça vazia. O tigre, que não percebia o que estava acontecendo, ficava muito calmo. Um dia chegou a dizer: estou me sentindo melhor. Hoje passei o dia de cabeça tão cheia. Uma vez o macaquinho acordou o tigre para lhe oferecer um pedaço do cérebro. O tigre não gostou. O macaquinho disse: come. Estava passando no mercado e me deram essas iguarias deliciosas. Se comer, quem sabe um dia se torna o rei dos animais. Pensei logo no Senhor, porque me disseram que esse tipo de comida tem poderes milagrosos. O tigre comeu pedacinhos do próprio cérebro, mas achou-os um pouco sem gosto. Agradeceu a si mesmo a gentileza do macaquinho. Finalmente, um dia o tigre começou a sentir uma terrível dor de cabeça. O macaquinho ainda tentou explicar ao tigre que essa dor vinha das incomodações dos outros animais da floresta, que o deixavam de cabeça cheia. O tigre gostou da explicação. Uma semana mais tarde, o tigre percebeu o que estava realmente acontecendo. Era tarde, o macaquinho já tinha fugido para o alto de um coqueiro. O tigre urrou de dor durante 3 dias, pulando de um lado para o outro, até que bateu a cabeça numa pedra e morreu. Tigre versus tigre. Liu Xiong.
Certa vez os guerreiros Guanzhuangzi e Guanyu vinham por um caminho quando encontraram dois tigres brigando por carne humana. Guanzhuangzi foi logo pegando a espada para matá-los. Não faça isso, gritou Guanyu. Guanzhuangzi quis saber o motivo. Está com medo. Os tigres gostam muito de carne humana, explicou Guanyu, e ficam ferozes se interrompidos quando comem. Veja bem, são dois tigres lutando pela comida. O mais fraco deles será morto. Além disso, o sobrevivente estará ferido por causa dessa luta. Basta esperar e matar apenas um. Todo mundo vai saber que você matou dois tigres, mas se fizer do jeito que falo, não será com muito esforço. Guanzhuangzi decidiu seguir esse conselho. Pouco depois, quando um dos tigres estava morto, ele matou o outro sem muito esforço. O gato vegetariano. Eushizuren. O gato achou que estava ficando velho demais para pegar rato. Colocou um colar de monge ao redor do pescoço e saiu para passear. Os ratos ficaram muito surpresos com a mudança, pois monges geralmente não comem carne. "O gato agora é vegetariano", gritou um deles, correndo para anunciar a novidade. Depois de uma longa reunião, os ratos decidiram ir em cortejo agradecer ao gato por uma decisão tão sábia. Um pequeno grupo decidiu não participar da cerimônia de agradecimento, dizendo que podia se tratar de um truque do gato. O cortejo já era esperado pelo gato e tudo saía conforme ele havia planejado. Ele partiu então para o ataque, agarrando 3 ratos, dos grandes, e devorou-os ali mesmo, na frente dos outros, que fugiram apavorados. Os ratos reuniram-se novamente para discutir a situação. Um deles disse: "Eu bem que avisei que podia ser um truque." Houve quem não apreciasse esse comentário. Um rato que ali estava de visita explicou: "Esse fato apenas comprova que os gatos vegetarianos são mais ferozes do que os carnívoros." Depois disso, suspenderam a reunião para observar melhor o comportamento do gato. A felicidade dos peixes. Zhuangzi. Um dia Zhuangzi e Uizi estavam atravessando uma ponte sobre um rio. Zhuangzi olhou para as águas e disse: "Olhe como os peixes estão nadando felizes." Uizi ficou surpreso. "Como você sabe que eles estão felizes? Você não é um peixe." Zhuangzi não deixou por menos. "É você, não é eu. Como sabe que eu não sei que os peixes estão felizes?" A situação pareceu complicar-se. "Claro que eu não sou você", falou Uizi, "e eu não sei o que você pensa. Mas tenho certeza de que você não é um peixe. Assim, não sendo peixe, nunca poderá saber se o peixe está nadando feliz." Zhuangzi esperou que Uizi acabasse de falar, permaneceu em silêncio por instantes e disse, como se encerrasse a conversa: "Veja bem, quando você me perguntou como eu sabia que os peixes estavam felizes, já sabia que eu sabia que os peixes estavam felizes. E eu tinha certeza disso observando-os do alto da ponte." Uizi, 300-400 AC, da época dos estados combatentes, era conselheiro do rei Liang, célebre orador que gostava de polêmicas. Também era um homem com grandes conhecimentos de ciências naturais. O uso das metáforas. Liu Jingsu. O rei Liang havia proibido as parábolas, e Uizi era um sábio conhecido por usá-las quando queria explicar alguma coisa. Um hóspede do rei comentou: "Uizi é um sábio porque sabe explicar os fatos utilizando as parábolas de maneira apropriada. Se Vossa Majestade proibir o uso delas, Uizi não poderá mais falar." O rei ficou pensativo e, no dia seguinte, em audiência com Uizi, disse-lhe: "Daqui para frente, você, meu conselheiro, deverá falar direto, sem rodeios e meias palavras." Uizi respondeu: "Suponhamos que um homem não saiba o que seja uma catapulta e que ele me pergunte que forma ela tem. O que respondo para ele? Que a catapulta tem a forma de uma catapulta. Acha que ele vai entender?" "Claro que não", respondeu o rei. "Mas suponhamos que alguém diga a esse mesmo homem que uma catapulta tem a forma de um arco, com uma corda feita de bambu, e que é uma máquina de guerra para atacar um alvo com grandes pedras.
Nesse caso, acha que ele me entenderia? Sim, você estaria sendo claro. Wizzy concluiu. Parábola ou metáfora nada mais são do que explicar alguma coisa ou assunto difícil por meio de um exemplo que a outra pessoa conhece, facilitando o entendimento e a compreensão. Se eu não posso utilizá-las, como poderei explicar algum assunto ou coisa para Vossa Majestade? O rei Liang pensou um pouco e depois concordou com Wizzy. Liang, um dos feudos da dinastia Zhou, 1100-221 AC, que mudou de nome para Reino de Wei, um dos 3 reinos. A coruja que queria mudar de casa. Liu Xiong. A coruja encontrou uma pombinha. Aonde vai? Perguntou a pombinha. Estou de mudança para bem longe, respondeu a coruja. É porque quis saber a pombinha. Todo mundo aqui detesta o meu pio, respondeu a coruja. Por isso estou indo embora. Se mudar de voz, tudo bem, disse a pombinha. Mas se não mudar, mesmo indo para longe as pessoas continuarão a não gostar de você. A raposa é o tigre. Liu Xiong. Um tigre agarrou uma raposa na floresta e decidiu matá-la para comê-la no almoço. A raposa, muito esperta, disse ao tigre. Se eu fosse você, não me comeria. Sou uma enviada do Imperador do Céu para ser o rei dos animais. Ele vai ficar muito desgostoso ao saber que você me matou por causa de uma simples refeição. O tigre exclamou. Se duvida do que estou dizendo, venha atrás de mim, vamos passear na floresta. Vai notar que os animais ficarão aterrorizados ao me verem. O tigre aceitou a proposta. Os dois foram para a floresta, a raposa na frente, o tigre logo atrás. Em pânico, todos os animais fugiam. O tigre ficou espantado. Ele não percebeu que os animais fugiam dele, e não da raposa. O peixe sobrenatural. Liu Jingsu. Na beira de um caminho existia uma figueira frondosa. Toda vez que chovia, seu tronco enchia-se de água, pois estava oco. Um dia passou por ali o dono de uma peixaria. Ele sentou-se debaixo da árvore para descansar. Ao descobrir o oco no tronco da figueira, jogou dentro dele um peixe. Algum tempo depois veio por esse mesmo caminho um viajante. Ele ficou maravilhado ao descobrir que aquela árvore era capaz de dar peixes. Deve ser um peixe santo, disse. A notícia espalhou-se. Veio gente de todo lugar para ver o peixe sobrenatural. Rezavam e faziam oferendas ao peixe santo. O lugar ficou muito conhecido, inclusive com uma feira próspera, onde se vendia de tudo. Acontece que passou por ali outra vez o dono da peixaria. Vendo as consequências de seu gesto, ele pescou o peixe e o comeu frito na frente de todo mundo. Desde então, ninguém mais veio queimar incenso debaixo dessa figueira. O porco de cabeça branca. Zeogalfo. Na região de Liaodong, todos os porcos têm a cabeça preta. Um criador de suínos, no entanto, ficou surpreso ao ver nascer um porquinho de cabeça branca. Todo mundo admirou o porquinho tão diferente. O criador de porcos ficou muito contente. Ele decidiu então apresentar o porquinho de cabeça branca para o imperador. Porém, ao chegar na região de Edong II, onde estava o imperador, viu que todos os porcos daquela região tinham a cabeça branca. 1. Liaodong, ao leste da atual província de Liaoning, no nordeste chinês. 2. Edong, denominação antiga da região para onde corre o Rio Amarelo, atual província de Shanxi, norte da China. O Rio Amarelo é o segundo maior rio da China. A sua nascente se localiza na província de Qinghai, norte do país, e deságua no Mar Boai, ao leste. O lago Saoboe. Huanansi, primeiro-ministro na dinastia dos Song, tinha grande interesse no desenvolvimento do país. Um dia, um homem que procurava cair nas suas boas graças lhe fez a seguinte proposta. Secando uma parte do lago Liangsambo, por volta de 800 li 2, o senhor terá uma grande quantidade de terras férteis. Wan gostou dessa ideia. E quis saber. Mas para onde levaremos a água do lago?
Lago Liangsambo, localizado na cidade de Chongqing, no período das 5 dinastias, 907 a 960, era um lago estratégico, já que na época a China enfrentou um longo período de estiagem. 2. Li, antiga medida chinesa, equivalente a 500 metros. O lobo de Zhongshan. Ma Zhongxi. Zhao Jianzi, um funcionário muito importante do reino de Jin, organizou uma caçada na montanha. Ao ver um lobo, perseguiu, acertando nas costas com uma flecha. Mesmo ferido, o animal continuou a fugir. Estava por perto o mestre Dongwu, um velho letrado e moísta conhecido pelo seu bom coração. Ele tinha ido a Zhongshan em busca de emprego. Tinha saído bem cedo com seu burro, levando um saco cheio de livros. Ao vê-lo, o lobo, aterrorizado, deixou de correr e disse: "Que bom vê-lo, mestre. Sempre pronto para socorrer quem está precisando, não é mesmo?" Tempos atrás, Mao Bao libertou uma tartaruga branca e depois foi ajudado por ela na hora de atravessar um rio. Mais tarde socorreu uma cobra e ela deu para ele uma pedra preciosa como forma de agradecimento. Tanto a tartaruga como a cobra não são tão delicadas quanto um lobo. Se me esconder dentro desse saco, estará me salvando a vida. E eu ficarei agradecido para sempre, assim como a tartaruga e a cobra. Mestre Dongwu olhou para o lobo e disse: "Se esconder um lobo fugitivo, estarei indo contra os que mandam no reino de Jin e atrairei a ira deles contra mim. Mas se você, lobo, conseguir escapar com a minha ajuda, certamente me retribuirá de alguma forma. Mas não é só isso. Mozi diz que o princípio mais importante na vida é o amor ao próximo. Só por isso vai receber uma ajuda, mesmo que signifique uma desgraça, porque não posso ir contra os meus princípios." Mestre Dongwu tirou seus livros de dentro do saco e tentou por 3 vezes colocar dentro dele o lobo, com todo o cuidado, para não machucá-lo. O lobo, desesperado, disse: "Rápido, mestre. O senhor tem que pensar logo numa solução." Assim, o lobo encolheu-se e ficou arqueado como um porco-espinho, enrolado como uma cobra, a cabeça tão escondida como a de uma tartaruga. Mestre Dongwu seguiu então as recomendações do lobo e o colocou junto com os livros, amarrando a boca do saco bem firme e colocando nas costas do burro. Quando Zhao Jianzi chegou, não viu o lobo e ficou furioso. Cortou com a espada um dos eixos do carro e ameaçou: "Quem ousar esconder o lobo terá o mesmo destino dessa roda." Mestre Dongwu deitou-se no chão e disse: "Ó seu humilde servo é muito estúpido, mas tenho desejo de realizar coisas muito importantes no mundo. Eu venho de longe e estou perdido. Como poderia saber para onde fugiu o lobo? Além do mais, lobo é um animal muito astuto. Como é que vou saber onde ele está? Eu sou uma pessoa muito humilde. Já os lobos são traiçoeiros e cruéis. Claro, farei todo o possível para avisá-lo se souber de alguma coisa. Mas fique sabendo, jamais eu esconderia um lobo de Vossa Excelência." Zhao Jianzi escutou em silêncio, deu as costas e foi embora. Mestre Dongwu seguiu então na direção oposta, forcejando com o burro, porque a carga tinha ficado mais pesada. Logo que o lobo achou que os caçadores tinham se distanciado, gritou de dentro do saco: "Mestre, me ajude a sair de dentro do saco e tire essa flecha do meu lombo." Pouco depois, livre, o lobo começou a gritar: "Mestre, o senhor me salvou há pouco dos caçadores que me perseguiam e eu nem sei como agradecer. Agora, estou morrendo de fome. Já que o senhor é seguidor de Mozi e gosta de ajudar o próximo, porque o senhor quer continuar vivendo, se sua vida pode salvar a minha." "Como assim?" "Não entendi." O lobo jogou-se então, de boca aberta e garras afiadas, sobre Mestre Dongwu. Ele, muito assustado, começou a se defender e a gritar que o lobo era muito ingrato, e os dois ficaram correndo em volta do burro. O lobo respondeu: "Eu não queria ser ingrato, mas pessoas como você são muito ingênuas e foram criadas para serem devoradas por nós." O sol começou a se pôr e Mestre Dongwu pensou, nervoso: "Está escurecendo muito depressa. Se vier alcateia, aí é que morro de verdade."
fez então uma proposta ao lobo. De acordo com o costume popular, quando a gente tem uma dúvida, deve perguntar para quem tem mais idade e experiência. Vamos então procurar 3 opiniões diferentes. Se acharem que eu tenho de ser devorado, você me devora. Mas se acharem que eu mereço continuar vivendo, sinto muito, não poderá me comer. O lobo ficou feliz e seguiu com Dongo pela estrada, à procura de quem fosse mais velho e mais experiente. Depois de algum tempo, encontraram uma velha árvore na beira da estrada. O lobo, ávido, sugeriu que Dongo explicasse a situação para ela. Mestre Dongo respondeu ao lobo: as plantas são ignorantes. De que adianta perguntar? O lobo disse: pergunta, que ela vai responder. Sem alternativa, Mestre Dongo fez um gesto de reverência à velha árvore e contou o que tinha acontecido. Pelo que contei, acha que mereço ser comido por este lobo? Algumas folhas, ainda verdes, começaram a farfalhar, e a árvore disse: eu sou uma amendoeira. Anos atrás, quando meu dono me plantou, só gastou uma semente. Depois de 1 ano, dei flores. Depois de 2 anos, frutos. E depois de 3, o meu tronco ficou bem grosso. E 10 anos depois, 2 homens não conseguiam me abraçar. Agora já se passaram 20 anos. Nesse tempo todo, meu dono e sua mulher comeram os meus frutos. Não só eles, mas também as visitas. Os criados vendiam o que sobrava no mercado. Eu fiz muito para o meu dono. Agora que envelheci, não frutifico mais. Meu dono fica bravo e me poda sem nenhum cuidado. Pensa até em me derrubar, pegar minha madeira e vender para um carpinteiro. Uma inútil como eu, quando chega na velhice, só pensa em não cair na desgraça de um machado. Que gratidão espera do lobo? Ilusão pensar em escapar da morte. O lobo deve te comer. Mal a velha amendoeira acabava de falar, o lobo veio lambendo os beiços, preparando-se para dar o bote. Mestre Dongo advertiu: olha, lobo, nada de quebrar promessa. Combinamos conseguir 3 opiniões diferentes e estamos na primeira. Nada de se apressar, achando que já tem a resposta. O lobo ficou muito nervoso e, pouco depois, ao avistar uma velha vaca que tomava os últimos raios de sol, disse ao mestre Dongo: essa vaca é bem velhinha. Ela pode ser a segunda da lista. Mestre Dongo respondeu sarcástico: agorinha mesmo você me pediu que expusesse o problema para uma planta ignorante, que só me prejudicou. Agora, uma vaca. Ah, assim não dá. Vaca é apenas um animal doméstico e me nego a perguntar qualquer coisa para ela. O lobo respondeu: melhor perguntar, porque estou com muita fome. Não tendo saída, Dongo fez um sinal de reverência à vaca e contou do início ao fim o que tinha acontecido. No fim, perguntou se ele merecia ser comido pelo lobo. A vaca franziu a testa, arregalou os olhos, deu uma lambida no nariz, abriu a boca e disse: a velha amendoeira tem razão. Quando eu era nova, os meus chifres eram do tamanho de um bicho da seda, mas muito fortes. Meu dono me trocou por uma faca, para que eu ajudasse os bois a lavrarem a terra. Depois os bois envelheceram, não conseguiam mais trabalhar e eu tinha de fazer todo o trabalho sozinha, arando terra a perder de vista. Meu dono saía para caçar e quem é que puxava a carroça? Euzinha, aqui. Corria atrás dele, para não me perder. Quando ele mesmo queria arar, me tirava da canga, mas eu ia na frente, arrancando os espinhos. Eu era sua mão direita e sua mão esquerda. Eu contribuía para que não faltassem comida e roupa em casa. Eu levava e buscava as filhas e as noras nos casamentos. Era eu que pagava os impostos, transportava os grãos e enchia o celeiro. Antigamente, na casa do meu dono, não havia sacos de grão sobrando. Agora, depois de pagar os impostos, ainda sobra uma porção. Antes, meu dono não tinha ninguém que cuidasse dele e vivia sem segurança nenhuma. Agora anda de peito aberto, balançando os braços para lá e para cá. Antes as garrafas de vinho do meu dono viviam empoeiradas. Seus lábios eram rachados, nunca tinham pousado numa taça.
Agora ele mesmo faz o vinho, bebe em taças finas e se exibe, orgulhoso, na frente de sua mulher. Antigamente, ele vestia calças arregaçadas nas canelas e a sua camisa era um remendão só. Só conseguia ser amigo de pedras e de plantas. Não tinha onde colocar as mãos. Não sabia o que era saber. Agora, carrega em suas mãos livros, anda de chapéu e de cinto, todo elegante. Cada fio, cada grão, cada coisa em sua casa foram obtidos com o meu trabalho. O meu dono, vendo que eu já estou velha e cansada, me expulsou para esta parte solitária do descampado. Quando sopra o vento frio, meus olhos doem de tão secos. Estou sozinha e sem ninguém. Magra como um palito. Minhas lágrimas secaram. Não consigo mais controlar a saliva dentro de minha boca. Mal consigo ficar em pé. Estou perdendo pelos e ninguém passa remédio em minhas feridas. A mulher do meu dono é uma invejosa. Fica o dia inteiro falando para todo mundo que eu sou um traste velho e inútil. Diz que se eu for levada para o matadouro, pelo menos podem conseguir carne seca para comer, ouro para curtir, ossos e chifres para instrumentos. Vive dizendo ao seu filho: você tem curso de magarefe, por que não amola essa faca e faz o serviço? A situação para mim está feia, como pode ver. Nem sei onde vou morrer. Prestei valiosos serviços ao meu dono, mas, e daí? Meu dono é um ingrato, apesar de todo o meu esforço. Que gratidão esperar então de um lobo? Ilusão a sua, querer escapar da morte. Se quer saber minha opinião, o lobo deve te comer. O lobo abriu a boca para pegar Mestre Dongu, mas parou no meio do caminho a ouvir. Calma. Por que essa pressa toda? Nesse momento, viu um velhinho vindo pela estrada, apoiado na sua bengala. Mestre Dongu correu na sua direção, ajoelhou-se diante dele e disse, chorando: Senhor, uma palavra de sua boca pode salvar minha vida. O velhinho quis saber o que estava acontecendo. Este lobo estava sendo perseguido pelos caçadores e me pediu ajuda. Ajudei. Salvei a vida dele. Agora ele quer me devorar. Eu lhe suplico, diga alguma coisa a meu favor, que ele descubra o grande erro que está cometendo. Como quis ganhar tempo, combinei com ele pedir outras opiniões, mas de quem tivesse mais experiência e mais idade. Primeiro, encontramos uma velha amendoeira. O lobo disse que ela devia ser consultada. Como o senhor sabe, as plantas são estúpidas, e a opinião dela quase me leva à morte. Depois, encontramos uma velha vaca. Os animais também são estúpidos, como o senhor sabe, e ela também achou que eu devia ser comido pelo lobo. Foi então que avistamos o senhor vindo pelo caminho. Pode, por gentileza, dizer algumas palavras justas a meu favor. Ao dizer essas palavras, Mestre Dongu bateu várias vezes a cabeça no chão, em sinal de reverência. O velhinho, ouvindo o relato de Dongu, deu um grande suspiro e bateu com a bengala no chão. Ele disse ao lobo: Você errou, lobo. Em vez de agradecer, comete essa ingratidão. E que ingratidão! Recebe ajuda e nem agradece. Devia agradecer, como diz Confúcio, agradecer quando recebe uma ajuda, dentro e fora de casa. Até tigre e lobo têm de retribuir o que receberam. Alguma vez já agradeceu aos seus pais, lobo? O lobo disse: É que o senhor não está entendendo. Melhor eu contar. Há pouco, quando eu pedi ajuda para esse mestre Dongu, ele me amarrou as patas e me jogou para dentro do saco, empilhando livros em cima de mim. Esmagado debaixo dos livros, eu nem podia respirar. Em seguida, quando o caçador chegou, eles ficaram conversando durante muito tempo. Mestre Dongu queria que eu morresse sem ar dentro do saco, pois assim poderia vender minha pele por um bom dinheiro. Um tipo de gente como essa não merece ser devorada. Eu não acredito em nada do que está falando, disse o velho. Entre de novo no saco, pois quero saber, por mim mesmo, se você estava muito apertado junto com os livros. O lobo aceitou alegremente e entrou de novo para dentro do saco. Você tem uma faca? Perguntou o velho, bem baixinho, na orelha do mestre. Sim, ele respondeu,
passando-lhe a faca. Imediatamente o velho fez sinal que o mestre enfiasse a faca no saco. Mestre Dongu gritou: "Se eu fizer isso, vou machucar o lobo." O velho começou a rir. "Você hesita em matar um animal feroz que lhe foi tão ingrato. Você é muito bom, mestre, mas você é também muito bobo." Em seguida, ele ajudou o mestre Dongu a passar a faca na garganta do lobo e seguiram caminho, deixando o cadáver na estrada. Um moísta, seguidor do filósofo chinês Mozi, 468-376 AC, do período da primavera e do outono e um dos pilares da filosofia chinesa, ao lado do confucionismo e do taoísmo. Essa doutrina defende o amor entre as pessoas e a paz, bem como a recusa das coisas materiais. A força é a sabedoria. Liu Ji. Ulysses diz que a força do tigre é, sem dúvida alguma, superior à do homem. O tigre possui garras e dentes afiados e fortes, e o homem não. Logo, é natural que o homem seja devorado pelo tigre. Contudo, é raro se ter notícia de homem devorado por tigre, mas é frequente encontrar tapete de tigre nas casas. O que acontece? O tigre usa a força, enquanto o homem usa a inteligência. O tigre possui apenas garras e dentes afiados, enquanto o homem maneja armas. A força é equivalente a 1, mas a inteligência é equivalente a 100. O tigre atua sozinho, enquanto o homem atua em grupo. Um tigre sempre perderá, caso lute contra 100 homens, mesmo sendo feroz. Um homem só será alimento de tigre se for impedido de usar a sua inteligência ou de usar as suas armas. Por isso é que se diz que um homem que usa apenas a sua força e não a sua inteligência, ou atua sozinho e não em grupo, é considerado um tigre. Então, por que não usar as peles dessas pessoas nas casas, como tapetes? Uma questão de vida ou de morte. Liu Xiong. Certa vez um caçador preparou uma armadilha para pegar um tigre no alto de uma montanha. Essa armadilha era de aço. Bastava o tigre tocá-la com a pata para que ela se fechasse, prendendo-o até a chegada do caçador. Pouco depois veio o tigre pela trilha. Ele estava com fome e cansado. E então, pisando nas folhas secas, ouviu um clique de metal, seguido de uma dor muito forte na pata direita. Sua reação foi a de um animal que compreende que está correndo um grande perigo. Ele urrou de dor e pouco depois se calou, concluindo que os urros não iriam deixar livre sua pata. Assim mesmo tentou de tudo para se ver livre da armadilha. No fim, começou a pular, desesperado, até que sua pata se partiu, ficando na armadilha, e ele se viu livre do caçador, que já se aproximava. A direção errada. Liu Xiong. O rei de Wei preparava um ataque a Andan II. Jilian, sabendo disso, sem trocar de roupa e sem mesmo pentear os cabelos, foi à procura do rei para uma audiência. Chegando ao palácio, disse ao rei: "Alteza, hoje, quando vinha para sua audiência, vi um homem indo para o norte. Eu quis saber para onde ele ia. Ele respondeu que ia para o reino de Shu III. Eu achei estranho e indaguei, se deseja ir para o reino de Shu, por que segue para o norte? Ele me respondeu, porque tenho bons cavalos. Ponderei, mesmo com bons cavalos, esse não é o caminho que leva ao reino de Shu. E o homem respondeu, eu tenho muitos cavalos. Eu retruquei, mesmo tendo muitos cavalos, esse não é o caminho que leva ao reino de Shu. O homem respondeu, eu tenho bastante ouro para as despesas da viagem. Eu repliquei, mesmo com muito dinheiro, esse não é o caminho que leva ao reino de Shu. O homem respondeu, eu tenho ótimos cavaleiros, capazes de conduzir os cavalos até o reino de Shu. Eu falei, por mais que você tenha muitos e bons cavalos, com ótimos cavaleiros, jamais chegará ao reino de Shu seguindo na direção errada. Agora as ações do rei estão todas concentradas no domínio e na conquista. Mas se Vossa Alteza ficar dependendo apenas da grande extensão do seu reino e da força de suas tropas para atacar Andan, com a finalidade de ampliar as fronteiras e ser mais famoso, vai conseguir um resultado oposto ao desejado e se afastará cada vez mais de seus objetivos. É como ir ao reino de Shu pela direção errada. Wei, um dos reinos combatentes,
475-221 AC, localizado ao nordeste da atual província Shanxi, no norte da China. 2. Andan, nome de uma antiga cidade chinesa, localizada ao sul da província Hebei, norte da China. Na época dos estados combatentes era a capital do reino de Zhao. 3. Shu, um dos reinos dos estados combatentes. Sua capital existia na atual província de Hubei, no centro-norte da China. Era um dos maiores reinos do período, chegando a ocupar as atuais províncias de Henan, Anhui, Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi e Sichuan. Foi totalmente destruída pelo rei de Qin em 223 AC. Os autores: Shen Renshi, 1581-1636, foi o compilador histórico da antiga Academia Imperial Chinesa. A sua fábula Amolando uma Barra de Ferro foi escolhida para fazer parte da presente antologia. Han Feizi, 280-233 AC, era um grande pensador, político e legislador do período dos estados combatentes. Nasceu em uma família nobre do reino Han, localizado entre o leste da atual província de Shanxi e o noroeste da província de Henan. Defendia uma forte reforma do Estado. Seus inimigos atribuíram-lhe crimes que ele não havia cometido. Foi incriminado, preso e se matou na prisão. A sua obra foi reunida num livro chamado Han Feizi, em que utiliza fábulas e parábolas para defender a sua doutrina jurídica. As suas fábulas e parábolas têm um fundo histórico, com uma linguagem objetiva, argumentos fortes e sem poupar ninguém. No presente volume foram selecionadas as fábulas Esperando um Coelho, o homem que vendia lanças e escudos, o estojo e as pérolas e o homem que queria comprar sapatos. Andan Shan, 132, era um literato talentoso do reino Wei, do período dos Três Reinos. Tornou-se famoso por ser o primeiro escritor de comédia em prosa na China, deixando várias publicações. A sua linguagem era sarcástica em relação à realidade da época, e ele registrou as ações de pessoas comuns querendo tirar vantagens fáceis. A parábola selecionada no presente volume, intitulada O Homem Muito Sabido, acontece no período dos estados combatentes, 220 AC. É uma sátira social, revelando mais uma época em que a China se encontra esfacelada, dividida entre três reinos, Wei, Su, Wu 220 a 280, e novamente marcada pela instabilidade social e política. O personagem da história retrata a situação do povo desse período, sem muitas perspectivas, que muitas vezes vai buscar em livros de magia uma forma de riqueza fácil e milagrosa. Lizi, Sec e AC, o seu nome era Liu Kou. O sufixo Zi em chinês indica sinal de deferência aos sábios. Ele viveu no período dos estados combatentes e viveu no reino de Zheng. Fazia parte da corrente filosófica taoísta. A sua doutrina valorizava a simplicidade e a exploração autossustentável do meio ambiente. O período de autoria de seus livros até hoje suscita discussão. Ele participa da seleção com O Velho Louco que Removeu as Montanhas, Uma Folha em 3 Anos, 3 Bananas de Manhã e O Sonho do Caçador. Liu Ji, 1311-1375, era a mandarina dinastia Yuan, 1271-1368, e teve de abandonar o cargo por ter dado apoio ao general Zhao Yuanzhang, que se tornou o imperador fundador da dinastia Ming, 1368-1644. Exerceu o cargo de ministro da astronomia e recebeu o título de Conde da Sinceridade. 4 anos mais tarde, caiu em uma armadilha armada por outros mandarins e morreu de desgosto. Deixou o livro Conde da Sinceridade, e no pseudônimo do autor Ulisse reúne as fábulas que exerceram grande influência nas gerações posteriores. Participa desta seleção com A Força e a Sabedoria, A Corça e o Tigre o Pássaro de 9 Cabeças. Liu Jingsu, 390 a 470, exerceu o cargo de mandarim na corte ou imperial, mas afastou-se da vida pública por motivo de saúde. As suas narrativas geralmente envolvem o sobrenatural. Participa desta seleção com o peixe sobrenatural e o uso das metáforas. Liu Xiang, 77-6 AC, era descendente de nobres. Foi preso 2 vezes, por críticas políticas.
exerceu o cargo de mandarim sênior, responsável pela reorganização da Biblioteca Imperial, realizando a primeira catalogação e compilação de livros da China, após a queima de livros feita pelo imperador Qin, 221-206 AC. Foi um grande divulgador da doutrina confucionista e escreveu vários livros, entre eles Estratégias de Guerra e Ditos Sutis. Nesta seleção participa com o Rei Dragão que virou peixe, a conclusão do Príncipe de Wu, a coruja que queria mudar de casa, a raposa e o tigre, uma questão de vida ou de morte, tigre versus tigre e a direção errada. Estratégias de Guerra é o livro mais conhecido de Liu Xing. Nesse livro, ele registra em prosa os fatos históricos e acontecimentos ocorridos de 475 AC a 221 AC, tendo como base as estratégias e opiniões expressas por conselheiros da época. Acredita-se que tais estratégias e opiniões tenham sido reunidas num volume de 33 capítulos entre o final do período dos estados combatentes até as dinastias Qin e Han, 221 AC a 220 DC. A obra ficou perdida durante um longo tempo, sendo recuperada na dinastia Song, 960 DC a 127 DC, numa versão que chegou até os dias atuais. As fábulas e as parábolas têm uma linguagem objetiva e realista, na intenção de obter resultados imediatos. Lu Buwei 235 AC, foi primeiro-ministro do reino de Qin, no final do período dos estados combatentes, reuniu e editou os escritos da época na obra intitulada Primavera e Outono da família Lu, em 26 volumes, com mais de 160 capítulos e 220 mil caracteres chineses, contendo mais de 300 fábulas. Participa desta seleção com Marcando o Barco para Achar a Espada. Ma Zongxi, 1446-1512, exercia o cargo de censor na corte imperial. Chegou a ser preso por desavenças com o eunuco. Mais tarde, defendeu uma rebelião camponesa e não teve a mesma sorte de antes, vindo a morrer na prisão. Participa aqui com o lobo de Zongsan. Mencio ou Mengzi, 372-289 AC, é considerado o maior sucessor de Confúcio. Mencio sentiu-se na obrigação de oferecer seus conhecimentos para contribuir para o bem da sociedade, procurando um príncipe de grande valor que tivesse capacidade de restabelecer a paz e restaurar valores antigos no império. Assim, andou por diversos reinos ou feudos, visitou reis e duques, tudo isso na esperança de encontrar um soberano que fosse capaz de aceitar e realizar suas ideias de um bom governo. O tempo em que viveu, no entanto, era uma época muito turbulenta. Ninguém o apoiou porque todos os estados estavam ocupados demais em conquistar uns aos outros ou em defender-se de cobiças. Todos os príncipes queriam dominar o Império Chinês. Nesse caso, a tese do bom governo, do governo benevolente, defendida por Mencio não tinha lugar naquela época. Não encontrando quem o escutasse, Mencio recolheu-se e dedicou-se a escrever o livro denominado Mencio, uma obra composta por diálogos entre ele próprio e os reis e duques que havia visitado. Assim, os diálogos têm como tema central o bom governo e tratam das grandes conquistas atingidas por meio das virtudes. A fábula escolhida para este livro é Ajudando as Plantas a Crescerem. Peng Duansu, 1699-1779, foi mandarim com o cargo de historiador e depois prefeito. Mais tarde retirou-se da vida pública para estudar chinês antigo, tornando-se um erudito muito considerado. Os seus escritos foram reunidos no livro intitulado Baitang. Participa da presente seleção com 2 monges. Cao Buen, 1037-1134, era um eminente professor da linha confuciana e exerceu cargo no nível de condado. A sua fábula Lago integra a presente antologia. Sen Buai, 385-337 AC, era um jurista do reino de Zheng, no período dos estados combatentes, antes da era atual, 475 a 221. Exerceu o cargo de primeiro-ministro do reino de Han durante 15 anos. A sua fábula O Amor pelos Dragões, neste volume, é considerada uma das obras-primas das fábulas chinesas. Wan Shizhen, 1526-1590, era mandarim.
Exerceu cargos executivos e foi titular do Ministério da Punição. Deixou várias obras. A sua fábula O Macaco Amarelo que Comia Cérebro de Tigre integra a presente seleção. Ingisal Sekei foi um mandarim conhecido por sua lealdade e probidade. Na presente antologia, participa com A Moça que Queria Comer no Leste e Dormir no Oeste. O Shizuren é o pseudônimo do autor de nome desconhecido do famoso livro de anedotas Shaolin Guangji, que constitui uma séria crítica social aos anos de chumbo do reinado do imperador Qianlong da dinastia Qing, que governou de 1735 a 1796. Nesta antologia, participa com o gago vegetariano. Zeogalfo, dinastia Han, foi vice-general e governador. Mais tarde, acusado de traição, foi condenado à morte e executado pelo imperador. Participa com o porco de cabeça branca. Zhuangzi, 369-286 AC, era do reino de Song, um dos feudos do período dos estados combatentes chinês. Ele foi o sucessor de Laozi, fundador da escola taoísta, e é um dos responsáveis pelo seu desenvolvimento. De família humilde, viveu no início como sapateiro. Ocupou também o cargo de historiador copista. Certa vez o rei de Shu convidou-o para ser seu primeiro-ministro. Ele recusou o cargo. O seu livro Zhuangzi é um dos marcos fundamentais do taoísmo. Seus textos são recheados de fábulas e parábolas para facilitar a propagação da doutrina. O estilo de contar fábulas de Zhuangzi tornou-se um marco no desenvolvimento desse tipo de narrativa, influenciando as gerações posteriores. Nesta seleção participa com as fábulas A Felicidade dos Peixes e O Sonho de Zhuangzi. Referências bibliográficas. Shou, Xunling, Org. Gudai Zongu Yandashi, I. Sanshi, Sanshi Geoyu, 1994. Shou, Xunling, Org. Gudai Zongu Yandashi, I. Sanshi, Sanshi Geoyu, 1994. Shou, Xunling, Org. Gudai Zongu Yandashi, I. Sanshi, Sanshi Geoyu, 1994. Lesiet Ali. Zongu Yan Ciente Chinês e Fables. Trad. Yan Xianien, Gladys Yanet Ali. Beijing, Foreign Language Express, 2001. Lesiet Ali. Zongu Yan Fables de la Chine Antique. Beijing, Editions et Langues étrangères, 2003. Zongu Gudai Yuan Xuan. Beijing, Reminho Inshui, 1981. Zongu Gudai Yuan Xuan. Trad. Yan, Xianyin, Dainai Xian. Beijing, Foreign Language Express, 2001. Zongu Gudai Yuan Ibaipan. Trad. Kiaoshe Jeling. Beijing, Zongu do Waifanien, 1985. Zong, Si, Org. Selected Satire from Olakatai. Beijing, Foreign Language Teaching and Research Press, 1999. Texto de acordo com a nova ortografia. Estas fábulas foram extraídas do livro 50 Fábulas da China Fabulosa publicado pela LPM Editores, em 2007. Organização e tradução, Sérgio Caparelli e Márcia Schmaltz. Capa, Ivan Pinheiro Machado. Ilustração, artista anônimo. Ilustrações do Miolo, artistas anônimos, imagens do cotidiano do povo chinês. Revisão, Jó Saldanha e Bianca Pasqualini. CIP Brasil. Catalogação na fonte. Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ. F122. Fábulas Chinesas. Organização e tradução Sérgio Caparelli e Márcia Schmaltz. Porto Alegre, RS, LPM, 2012. IU. Coleção LPMPOCKT, V1018. ISBN 978, 85, 254, 2618, 5. 1. Fábulas Chinesas. E Caparelli, Sérgio, 1947. I. Schmaltz, Márcia, 1973. I. Série 120679.
CDD 895.13, CDU 821.581 a 3. Copyright Sérgio Caparelli e Márcia Schmaltz, 2007, 2012. Todos os direitos desta edição reservados a LPM Editores. Rua Comendador Coruja, 314, Loja 9 Floresta 90 220 180. Porto Alegre, RS, Brasil Fone. 51, 3225, 5777 Fax. 51, 3221, 5380. Pedidos e débito comercial, vendas, @lpm.com.br. Fale conosco, info@lpm.com.br. www.lpm.com.br. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Sumário. O velho louco que removeu as montanhas. A moça que queria comer no leste e dormir no oeste. Esperando um coelho. O pássaro de 9 cabeças. O homem que vendia lanças e escudos. O amor pelos dragões. O homem que queria comprar sapatos. A conclusão do príncipe de U. O estojo e as pérolas. 2 monges. Amolando uma barra de ferro. Marcando o barco para achar a espada. 3 bananas de manhã. Uma folha em 3 anos. O sonho de Zhuangzi. O sonho do caçador. O pintor de fantasmas. A corça e o tigre. Um homem muito sabido. Ajudando as plantas a crescerem. O rei dragão que virou peixe. O macaco dourado que comia cérebro de tigre. Tigre versus tigre. O gato vegetariano. A felicidade dos peixes. O uso das metáforas. A coruja que queria mudar de casa. A raposa e o tigre. O peixe sobrenatural. O porco de cabeça branca. O lago. O lobo de Zongsan. A força e a sabedoria. Uma questão de vida ou de morte. A direção errada. Sobre os autores. Referências bibliográficas. Página de créditos. O velho louco que removeu as montanhas. Leze. Perto das montanhas Taiyangyanguan, vivia um velho de 90 anos que todo mundo achava louco. Ele tinha uma ideia fixa, a de remover as montanhas da frente de sua aldeia e levá-las para outro lugar. Ninguém acreditou que ele fosse fazer isso. Certa noite todos foram dormir tranquilos. No dia seguinte, o velho louco acordou bem cedo e disse novamente que iria remover as 2 montanhas, para abrir um caminho até a Ning 2, onde os agricultores iam vender seus produtos no mercado. Ele começou a encher um cesto com pedras e, pouco depois, passou perto de sua casa com a carga nas costas. Sua mulher perguntou: "Onde vai jogar a montanha?" "No Mar Boain 3. Logo seu filho e seus 3 netos foram trabalhar com ele. Juntos quebravam as pedras, tiravam a terra, enchiam com ela os cestos e iam jogá-las no Mar Boai. Até o filho de 7 anos da viúva, que nascera depois da morte do vizinho, veio ajudá-los. Eles trabalhavam de domingo a domingo, de primavera a primavera, voltando para casa apenas uma vez por ano.
Mesmo algumas pessoas que não acreditavam que fosse possível tirar as montanhas do lugar se dispuseram a ajudar o velho louco. Primeiro sua mulher e seus outros filhos. Depois os vizinhos e os vizinhos de seus vizinhos. Mais tarde acharam, sim, que a montanha tinha de dar passagem até Aning. Um sábio que vivia na curva do rio tentou dissuadi-lo daquela loucura. Deixa de ser doido. Um homem velho e fraco como você, incapaz de carregar um saco de areia, vai remover 2 montanhas para mudá-las de lugar? O velho deu um suspiro. Olhou para a montanha, olhou para o mar Boai, lá longe, como se calculasse quanto tempo faltava para terminar o trabalho, e disse: se eu morrer, eu deixo o meu filho e o filho do meu filho, o filho do meu neto, o filho do meu neto. Já as montanhas não crescem mais nem aumentam de tamanho. Por isso eu vou continuar meu trabalho. O sábio da curva do rio não soube o que responder. Dizem que essas 2 montanhas estavam no sul do país. Hoje, uma está em Qinghai e a outra, na periferia de Beijing. 2. Aning fica na atual província de Shanxi. 3. O Mar Boai é um mar interior da China, situado entre as penínsulas de Shandong e Liaodong, com o Estreito de Boai ao leste. A moça que queria comer no leste e dormir no oeste. Inguissal. No estado de Qiun, havia uma moça em idade de casar. Era muito bonita e tinha muitos pretendentes, mas não sabia que noivo escolher. Um dia, 2 moços diferentes foram à sua casa pedi-la em casamento. Um morava no leste e o outro no oeste. O moço que morava no leste era feio, mas vinha de uma família muito rica. O moço que morava no oeste era bonito, mas vinha de uma família muito pobre. Os pais da moça não sabiam qual marido apresentar para sua filha. Então eles permitiram que ela desse a sua opinião sobre a pessoa com quem queria se casar. 2. A moça ficou encabulada. Passou o tempo, e nada de uma resposta. Seu pai chamou sua mulher para um canto e perguntou: nossa filha não tem coragem de falar? A mãe foi